gravando, acho que eu até cantar uma música. Deus abençoe, estamos no ar, muito animados. Bom dia, obrigado. Quando eu fui candidato, deputado, eu comecei cantando, né? E agora que eu falei em cantar, eu vou mandar uma palhinha aqui. Mas eu esqueci a música. Antes que... Vou tentar lembrar. Não posso perder tempo, né? A música era... Antes que um amor... Esqueci. Então fica pra próxima. Na decorrência aqui eu creio que eu vou lembrar. Bom, obrigado novamente, né? Eu vou sentar aqui. Nós estamos numa praça aí, eu acho que estamos um pouco, graças a Deus, todo mundo, que às vezes eu me constranjo com algumas pessoas na sua, e se me permitem, né, ficar um pouco à vontade, eu agradeço. E vamos tentar então mandar um tema muito sério aqui. Eu até ia cumprimentando aqui o meu brother, meu parceiro de gravação, o Cláudio, que ele me deu uma avaliação muito positiva de como que a gente está indo, né, nesse projeto, nessa sociedade que a gente está montando, nessa iniciativa mais diversa de deixar louco, né? Depois eu quero que ele fale o que ele está achando, né, que, né, ficou um pouco difícil para acompanhar e isso foi de muito impacto para ele, né, não era o que ele esperava e tal. E o tema que eu vou gravar hoje, vou mandando associação. Eu vou fazer muitas outras considerações, uma delas, né, que ele falou que hoje a gente pode ficar um pouco mais à vontade, não vai ser tão comprimido. Então ele deve me mandar em torno de 20 minutos, como eu estava conversando com ele também, né, que a princípio tive uma ideia que esse ano vou estar apenas apresentando alguns projetos, né? E aí, quem sabe, né, queira Deus, desenvolvamos melhor ano que vem toda essa ideia, né? Criamos uma estrutura, né, para estar, então, nessa daí, né? O título desse vídeo, que vai se chamar Associação, tem algumas inovações que a gente deve ter fé para ela. Nós que vamos nos tornando cristãos, então tem muitas coisas que Deus nos chama para a fé, muitas áreas de nossas vidas que Deus quer acontecer, né? Então, né, na Bíblia, graças a Deus, vocês não se incomodem, né? Porque não tem jeito, pessoal. Com certeza esse canal vai ser cada vez isso, para mais, né? E por isso que na Bíblia, então, é chamado de uma vida com Deus, né, com Cristo, uma nova vida, porque realmente muda tudo, né? Em vários aspectos, né? Tentando elevar o som aqui, na hora eu tenho que estar de microfone, minha voz é naturalmente baixa mesmo, ou lenta, né? Eu falei com ele, Cláudio, né, meu brother, nosso câmera aí, tá numa sociedade, então, muito mais de câmera, né? Sem como acelerar o vídeo, porque às vezes eu desenvolvo meio lento, mas quem estiver assistindo tem como colocar um minuto e meio, que se ele quer mais desenvolvimento, um pouco mais acelerado, porque um pouco lento o meu ritmo, né? Como que chama isso? Na comunicação, no estudo de oratórias, né? Um pouco lento e um pouco o tom meu deve ser mais elevado. Então, nessa de inovações, né, se você passar a viver por fé e não por medo mais, né, a sua vida vai mudar radicalmente, dramaticamente, diametralmente, né, como também é uma expressão. Se você tiver essa fé, né, do chamado de Deus para
viver por fé. Isso é super interessante de se considerar, uma pergunta que eu sempre respondo. O que é fé, né? Tá tudo bem aí, Cláudio? Pode mandar? Isso a fé ela é muito simples, né? Exatamente isso que está escrito aí, que todo mundo sabe, que é confiança. Mas como que Deus nos desafia na fé? É você, num cenário, né, onde ele não é visível, você então acreditar. Assim caminhou Abraão, o pai da fé, lá em Gênesis, né? Porque o homem ele poderia se desculpar dizendo assim: é impossível servir a Deus dessa forma, né? E está na Bíblia lá, né? Acho que no livro dos Hebreus, que Abraão ou outro, Noé, condenou o mundo, que quer dizer, um mundo que queria se justificar, né, em seus caminhos, e achar que estava certo, e viver como todo mundo vive. Noé e tantos outros, Ló, Jó, viveram justamente glorificando a Deus, então eles não teriam como se desculpar. Então, assim viveu o pai da fé, Abraão, né, no meio da escuridão. Agora, tem coisas que nos faz fortalecer a fé. Alguns foram socorridos nisso, por exemplo, os que tiveram experiências com Deus. Então isso ajuda ele no meio de um mundo de dúvida, né? Fé, então, né, como a gente somos desafiados a viver, todos os vencedores que viveram pela fé são chamados de filhos de Abraão, os que então viveram essa fé. Enquanto que o mundo está encurvando para o medo e isso determinando as suas atitudes para viver encurvado, os de fé, né, não se intimidam, não encurvam para isso e seguem, como eu estava lendo ontem, corajosamente, graças a Deus. Nós somos grandemente tentados, né? Eu estava conversando com meu brother Cláudio, meu sócio, como que muitas vezes, né, o medo tenta nos determinar, então a gente, quando às vezes eu dou um time, não é que eu estou gaguejando, muitas vezes é porque pode ter circulação e eu prefiro para não continuar, então a gente está numa área aqui, já falamos 3 vezes das interferências. Então, numa sociedade que tende muito a se determinar pelo medo, o cristão, que o cristianismo essencialmente não é só o que aceitou a Jesus para seguir um pastor, mas radicalmente entendendo um chamado melhor, né, nas escrituras, é o que teve essa experiência com Deus, ele não vive mais tão encurvado, tão amedrontado, ele vive mais essa certeza de que Deus está com ele, confiante, não é tão cheio de medo, né, em uma sociedade dominada pelo medo e outros valores que acaba encurvando a sociedade, como a superstição, a idolatria, né? Você consegue entender que ela é baseada no medo, né? O Senhor ele sempre advertia pelos profetas ao povo não andar encurvado para certas coisas, e isso que eles andavam encurvados era somente por não andar por fé, na confiança de que Deus era Deus. Não titubear nessa fé te faz andar em confiança, te faz andar. Agora, quando você começa a duvidar, achar que Deus te abandonou, não existe, então isso tudo vai te levar para uma vida cada vez mais intimidada, encurvada, né? E aí, então, é limitado o seu progresso. Uma sociedade que decaiu da fé, o que significa isso? Né? Que ele desacreditou, então ele vai viver uma prostração completa. Normalmente
é a situação do ser humano perdido, né? Então ele vive intimidade, com medo de ter problema, ele vive num grande dilema entre trabalhar ou não. Se trabalhar ele vai arrumar problema, se não trabalhar ele vai morrer de fome, né? E nós somos uma sociedade que já foi muito investida, né, assim, para que ela se mantivesse no cativeiro, né? E vários fatores históricos relevantes, então, né, pode ser que nós estamos saindo dessas situações escuras, né, de escravidão, para poder respirarmos um pouco vida, ou pode ser que a gente esteja condicionado a essa grande opressão. Esses grilhões são o quê? Exemplos, né? Em nossa Constituição temos muito desses exemplos assim, de luta contra essas questões para não vivermos tão condicionados. Fatores sociais, por exemplo, o tema desse vídeo, associação, questões do trabalho, né? Graças a Deus eu gosto de estar com material e estou até com uma aqui. Uma hora eu tenho que falar com meu amigo, quero fazer um vídeo Constituição comentada, né? Se nós tivéssemos mais tempo, até queria uma consideração dele aqui, exatamente no termo livre iniciativa que ele faz aqui, e eu achei a consideração dele muito sem conteúdo, né? Porque é uma das maiores conquistas, a livre iniciativa, né? Não sei, estou vendo meu amigo comendo, eu estou com um negócio para comer também, eu acabo ali não. Né, a livre iniciativa é uma grande conquista, né? Eu vi um comentário dele aqui, termo a termo da Constituição, então sem conteúdo essa consideração dele, porque foi de muita luta e é uma das maiores conquistas. Imagine só, né? Quando eu era mais novo eu não entendia que estava na lei a garantia do direito de trabalhar. Não precisa disso, é lógico que é possível trabalhar, mas esse direito já teve levantes contra ele. Se você fosse trabalhar somente na condição de escravo, explorado, o outro ficava com a riqueza, você só com o salário. É uma conquista que sempre veio dos Estados Unidos. As pessoas não gostam que eu falo isso, mas a origem da livre iniciativa, que eles falam do Estado capitalista, o direito de trabalhar, o recurso que você produziu é seu e não de outro. Isso é lutas sociais em todo o mundo, mas em grande parte a perseverança e a determinação pela vitória foi efetivada lá, né? E conquistado então esse direito, né? Eu vou dizer vários outros institutos, como a gente estivemos considerando hoje, meu amigo, a segurança jurídica da propriedade, né? Um grande valor que surgiu lá, porque o mundo vem historicamente de situação muito bárbara, que não dá nem para se acreditar, mas não se convém esquecer, e às vezes muito escolas desconsideram essa desumanidade, né? E isso que é inacreditável, e é questões com as quais a gente precisa estar vigilantes, porque, né, como que o mundo é bandido, injusto, né, você é explorador, você tem a sua conquista e de repente é tomada. Se fôssemos para considerar um pouco dessa situação, antes da América existir, ainda na Europa, no tempo bárbaros, o governo andava muito com saqueadores, né? As pessoas produziam e eram saqueadas. Quando a América surgiu, aqui nós, no continente, não se aguentava mais essa situação de ser sempre saqueado, o governo andava com saqueador, tudo que você produzia. Por isso que os Estados Unidos surgiu com esse valor, que é tão arraigado a segurança da propriedade, porque se tivermos um país que não tem direito e é só saque, então uma humanidade já angustiada, né, vindo milenarmente ali na Europa, nos tempos medievais, queria então, e aí a América surgiu com esse valor e despontou um governo comprometido com isso. Todo mundo afluiu, todo mundo que queria ser feliz, queria trabalhar e não ser saqueado. Será que é histórias que nós esquecemos, né? A humanidade se envergonha de sua história e quer maquiar. Né? Então, né, nós começamos falando de fé, associação e superstição, né?
Pelo que você se determina, né? Se você se guia de superstição, medo, né? Que é chamar isso aqui de seu Deus, né? A superstição, ela é loucura, né? Por que o mundo ele se curva, né? É interessante, por exemplo, a idolatria, né? Está escrito lá em... graças a Deus eu sou muito bem preparado para esse dia, eu estudei, Deus me preparou, eu acredito no meu chamado que a gente vai desenvolver. Então está escrito lá em Isaías 42, 22, né? O homem pega um pedaço de pau, exatamente assim que Isaías se expressou, né? Tem ela aqui, posso abrir, ou você também verifique aí. Corta ele na metade, cozinha a sua comida, poderíamos até abrir, mas aí eu vou para horas, né? A metade ele usa para cozinhar o seu pão e a outra ele esculpe um Deus e venera e chama o seu Salvador. Está escrito lá, a loucura da idolatria. E por que então, né? É uma sociedade guiada por loucura, por medo e por superstição, que ela se encurva assim. Se ela for um pouco mais de fé, a exemplo do Abraão, né? Ele conheceu o Deus verdadeiro, não se curvava, não se inclinava para ele. Mas uma sociedade guiada de superstição, de ignorância, de medo, ela vive tipo um refém de sequestrador, de traficante, totalmente sujeita, né? Tá uma metralhadora na sua cabeça. E assim, então, ela... É difícil quem tem essa percepção, né? Na nossa visão, por exemplo, se eu for conversar com um psiquiatra, ele vai dizer que a razão de um drogado, né, que ele está naquela droga, são vários fatores psicológicos. A nossa visão, né, cristã, como diz, né, a visão cristã não é unânime, é uma saia justa isso daí, porque tem pessoas que chamam de religião Jesus Cristo e os fariseus. E nós que estudamos um pouco, então, nós sabemos que é duas coisas totalmente, então também você tem, quando eu falo a visão cristã, ou a visão bíblica, ou essencialmente de Jesus Cristo, porque o cristianismo é diverso e tem até anticristianismo chamado de cristianismo, né? Então, mas a visão, então, né, nessa base verdadeira, e ainda viria outra discussão, quem é que tem a verdade, né? Mas pela percepção do Espírito Santo, quem é a razão de uma pessoa estar envolvida em droga, em prostração da idolatria, como está escrito lá em Atos 19, né? Que Paulo veio pregando o verdadeiro Deus e assim como o mundo hoje está encurvado para as drogas, aquele povo estava naquela idolatria ali, Paulo veio libertando, falando do verdadeiro Deus, e os fabricantes de deuses, né? Assim como os traficantes hoje que fabricam droga, exploravam aquelas vidas enganadas, é uma associação, um paralelismo, né? Então, o que as pessoas chamavam aquilo ali de Deus poderiam não estar convencidas, mas estarem condicionadas por estarem intimidadas. Muitas vezes a base da idolatria dos deuses, das falsos deuses, e assim também da droga, né? Claro que um psiquiatra ele me contestaria, né? A base da psiquiatria, como eu falei, eu tenho um preparo, eu estudei muito psiquiatria, comunismo, sei a base. Então tem de um ateu, né? Que é o Freud, ele contestava e não acreditava no Senhor, então ele tinha suas teses, até mesmo dele, né, o cunho de que o criminoso ele não é criminoso, ele é delinquente, né? E aonde tem verdade, ou até onde tem verdade nesse ponto dele, mas um fato é que ele nunca ofereceu solução, né? Como que ele curava, como que foram um pouco assim, abolidos esses meios, que é a tortura, fios elétricos, né, para curar o delinquente, colocava o choque na sua cabeça para ver se você parava de cometer crime, era bastante tortura, então para ver se curava o delinquente. Quer dizer, o assassino pensou que ia para uma melhor na mão dele, né, que não ia ter mais a pena de 30 anos, mas ele se submetia a tratamentos, mas era esse o tratamento, ele morria, mas não era curado. E que cura Jesus Cristo oferece, né, no seu evangelho, né?
é o arrependimento e a busca de Deus para viver no seu coração? Então, quando você é guiado de superstição, né, você se encurva para essas coisas que não têm sentido. Se nós formos libertos da superstição, nessa discussão histórica aí, por exemplo, fé e ciência, né? Eu não sou, né, claro, um cientista, né? Mas essa discussão é importante entendê-la. Nós vamos até 20, então, apresentando o tema, nós não vamos superar o tema. Tem 20 e 30. Nós temos 20 já? Oh, 20 e 21. Nossa, então, quase que eu quero ver que passou 20 minutos já. Então nós concluímos a apresentação do tema sem falar nada. Deixa eu só então considerar rápido o cientista e tento fechar então na consideração da associação, que esse é o tema. Eu ainda ia falando outra questão sobre não vivemos por loucura, e a sociedade que não é de fé ainda quer viver por loucura, né? A fé, ela está totalmente associada à ciência, porque se um dia a fé ou os religiosos se levantaram contra a inteligência, eles estavam separados de Deus. Agora, se você acha na Bíblia que Deus é inimigo do conhecimento, aí eu concordo com você então em falar que a religião e a religião ou Jesus Cristo não se batem, né? Porque se for para me puxar de Gênesis e Apocalipse, né? O Senhor insistindo com o povo, até quando optarão pela necessidade, que é nécio, né? Então o Senhor sempre insistindo. E aí a gente tem um histórico ali da Idade Média, que o único povo que sabia instruído, sabia ler e escrever, eram os judeus. E isso é resquício de um povo que Deus sempre os chamou à instrução. Então eles tinham esse legado ainda de ser o povo de Deus, enquanto que estava o restante da humanidade encurvada na ignorância. E aí como que ia dizer que Deus é que mantém as pessoas na ignorância? Seus ministros separados dele, que poderia então ser inimigo das próprias escrituras na igreja. E quem não vê isso para falar uma coisa dessa, né? Então, já que esses 20 minutos já foi, né? Agradeço o esforço do meu amigo Cláudio estudando pra caramba, não conseguiria fazer isso sozinho mesmo, até chegar a me desanimar um pouco, falei, de vídeo não vai dar certo. Então, esse tema ele seria quase uma série de vídeos sobre o caminho da vitória, que eu ia considerar vários fatores ou áreas que nós podemos estar sendo derrotados e podemos ser vencedores, né? Alguns termos na área política, na área econômica, na área de relacionamento, na área familiar, financeira. Deus nos quer vencedor em tudo, né? E essas áreas então precisa ser aplicada à fé, né? E não o medo, a paranoia, a loucura, nenhum outro fator, senão vai ter um desando na nossa guerra, onde o inimigo vai vazar, vai achar um flanco, uma brecha e vai entrar minando e destruindo, né? Eu creio que Deus ele tem essa vida mais vencedor e ser glorificado em todas as áreas. Essa é a base para mim considerar qualquer outra coisa, porque se você não for de fé, você não vai me acompanhar. Se você for de fé, com certeza você tem essa capacidade para mudança e parar de fazer loucura. Mas se você não tiver essa fé e for vítima do medo, você se enfia debaixo do jogo do mal, vivendo de sujeito, miséria, né? E não tem desenvolvimento nessa comunidade, nessa área. Então, um exemplo que eu ia citar para a gente fechar o vídeo é a associação, né? Em qualquer país, né, que teve algum progresso, foi nesse sentido associativo que a gente tem grande medo. O que é uma associação, né? Digamos ali na série de camelôs ali no BH, ele poderia ter uma visão maior, por exemplo, de ter uma iniciativa de um shopping. Normalmente, a tentativa de uma associação pode ser perseguida,
E como eu falei, o inimigo, qualquer forma que você tenta o seu progresso, ele está junto para atrapalhar isso, consegue os seus associados. Se você está prosperando, se você está trabalhando, ele vai se levantar contra isso daí e inveja, tentar te voltar para aquela situação. E aí foi instituída na lei a liberdade de trabalhar, que é a iniciativa. O governo não vai se levantar contra isso daí, né? Está na lei esse direito. Outro valor contra a escravidão, a abolição. Outro valor, a liberdade religiosa. Então não. E assim também está lá a associação, né? Mas você pode ter uma desconfiança, não botar muito fé, ter medo. É um caminho difícil, todos os caminhos da vitória são difíceis, mas é o caminho. E assim, o Brasil ele deve se libertar da mente operária, começar a abrir a mente para ter essas iniciativas, pensar maior. Né? Podemos usar exemplo então do povo americano que formaram as suas corporações, né? Então temos que deixar de ser besta e sermos mais de fé, né? Porque digamos que a abolição, mas né, digamos que o negro pode não botar muita fé, ficar desconfiado e ficar ainda acuado. Não, agora você não vai ser perseguido, tem o seu direito, pode ter suas iniciativas. Ou será que a paranoia, a superstição ainda reina no nosso país? Se for assim, vamos ficar então retrocedendo, desenvolvimento tudo maquiado e nós ainda, né? Então são fatores que a gente vai estar discutindo, incentivando, encorajando, né? Participações e poder viver a vitória e sempre unir força contra todo levante que quer nos voltar, como diz nos Estados Unidos, a liberdade é o seu maior valor, nós também devemos fazer dele o nosso valor para sermos vencedores. Então, obrigado aí, a gente desenvolve na próxima mais aí. Um abraço, boa tarde.